Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar a fazer essa bolsinha, que também é um porta-celular. Eu sei que já tem vários vídeos ensinando por aí, mas eu estou atendendo a um pedido de uma aluna. Cris, beijo! Estou aqui ensinando a fazer o porta-celular como eu prometi. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane, sou professora de artesanato e por aqui eu vou ensinar a fazer várias técnicas. E se você, assim como eu, adora esse mundo de trabalhos manuais, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Então vamos deixar de conversa, hoje nós vamos costurar. Vamos lá! Os materiais que nós utilizaremos na aula de hoje: alfinetes, caneta que apaga ou giz mágico, desmanchador de costura, papel cartão, régua, mosquetão, uma meia argola, um cursor e botão imantado. Os tecidinhos, aqui eu tô usando tricoline 100% algodão, feltro e manta, pode ser R1 ou R2. Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar a manta e o tecido na medida de 13 por 40, lembrando que eu vou deixar todas as medidinhas aqui na descrição do vídeo. E vou passar o ferro aqui. Para quem não conhece, essa daqui é a manta R2, ela tem uma resina, uma cola na verdade. E quando a gente passa o ferro, o tecido fixa aqui temporariamente. Eu já tenho um passadinho, ó, vejam só como é temporário. Então, passou, já usa. Agora, nós vamos fazer o matelacê ou quilt reto. Lidiane, para que serve isso? Além de embelezar o nosso trabalho, ajuda a fixar o tecido na manta e dá uma estruturada no trabalho também. Eu vou fazer o matelacê na diagonal. Então, eu vou pegar a régua, posicionar e riscar. Gente, reparem que eu posicionei aqui, ó, no ângulo de 45 graus, para ficar certinho. Ah, Lidiane, eu não tenho essa régua, não tenho giz. Tudo bem, vocês podem usar outros materiais. Não tem a régua? Usa uma régua comum. E vai riscar. Ai, Lidiane, mas aqui na minha região não tem esse giz e não tem caneta que apaga. Como que eu faço? Com certeza aí deve vender fita crepe. Vocês podem fazer com a fita, dessa forma. É claro que é bom usar uma fita mais larga, né, gente? Essa minha aqui tá muito estreitinha, mas se vocês gostarem do quilt mais estreitinho, pode. Aí vocês vão posicionar, levar na máquina e fazer uma costura desse lado e deste lado. Quando as costuras estiverem prontas, vocês vão retirar a fita e mudar ela de posição para frente e assim sucessivamente. Em algum determinado momento a fita pode perder um pouquinho da cola, daí vocês peguem outro pedaço e vão dando continuidade. Eu vou terminar aqui com a régua comum. Vocês podem fazer as linhas na diagonal, na vertical, do jeito que acharem melhor. E a largura também. Eu estou fazendo nessa largura para ir mais rápido, tá? Mas poderia ser um pouquinho menor. Vou riscar todas nesse sentido e depois no outro. E vai formar esse desenho aqui. Uma dica é, não risquem tudo de uma vez. Façam o sentido até a metade, depois façam o resto. Por quê? Conforme eu vou manuseando o tecido, ele vai descolando. Então, eu aconselho vocês riscarem metade, porque se vocês precisarem usar o ferro, não vai apagar todo o trabalho de vocês. Outra coisa é, sempre começar pelo meio. Vamos lá para a máquina que eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa costura. Bom, pessoal, já posicionei meu tecido aqui, coloquei alguns alfinetes. Por manusear muito o tecido, ó, já descolou inteiro.
Então, eu fixei o alfinetinho aqui para não sair do lugar. E a agulha que eu estou usando é essa daqui, ó, número 14, tá? Para algodão. Eu posicionei a minha marcaçãozinha aqui, ó, bem na direção da agulha. Então, vai facilitar bem. E eu vou me guiar por esse... Deixa eu tirar aqui ó, o pezinho, para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Vou me guiar por essa parte aqui, ó, desse lado. A agulha de vocês tem que estar posicionada no meio, para facilitar. Pessoal, eu costumo fazer o retrocesso, mas quem não quiser, nesse caso, não precisa. Ficou assim o trabalho depois de pronto. Já refilei, cortei as sobras, eu esqueci de falar. A manta é sempre bom deixar um pouquinho maior que o tecido. Um outro ponto é a cor da linha. Eu fiz com a linha cinza para ficar mais fácil de visualizar, mas vocês podem usar uma linha da cor do tecido. Para quem está começando agora, eu aconselho fazer essa opção aqui, com a linha da cor do tecido, para não mostrar as imperfeições, porque acontece. Até para quem já tem experiência pode acontecer. Então essa parte eu vou reservar, vou pegar aqui feltro, 2 pedaços de tecido no tamanho de 13 por 16,5. Que eu usei o estampadinho e o preto. Se vocês estiverem usando 2 estampas, é frente com frente. Vão posicionar aqui em cima do feltro e vão fazer uma costura nessa ponta aqui, que tem 13 centímetros, e nessa daqui de 13 centímetros. Desse jeito, vejam aí. Gente, só quando eu venho aqui que eu lembro de colocar o alfinete, tá? Coloquei 2 aqui para segurar. Então, eu posicionei bem rente ao pezinho e vou fazer uma costurinha aqui de um pezinho de máquina. Aqui não chega a ter 1 centímetro, tá? Eu acho que são 7 milímetros, mais ou menos. Retrocesso no início e no final. Fiz um lado, agora eu vou costurar do outro. E ficou assim. Eu coloquei o alfinetinho, como eu falei pra vocês lá na máquina, e lembrando de deixar o feltro um pouco maior que o tecido. Agora eu vou refilar toda essa área. Eu vou desvirar. Nessa parte de cima, vocês podem deixar um pouquinho do tecido de fundo aparecendo, vai dar a impressão de um viés, fica bacaninha também. Aí eu vou lá na máquina de novo e vou rebater essa costurinha aqui. Eu já tenho um prontinho, fica assim, mas eu vou mostrar lá na máquina pra vocês. Pessoal, seria interessante fazer uma costurinha bem aqui, ó, bem em cima da emenda, mas é difícil, eu sei que é. Então, vocês podem optar, ou faz um pouquinho aqui em cima do preto, ou no cinza. Como a minha linha tá cinza aqui, eu vou fazer nessa parte de baixo, tá bom? A minha agulha continua no meio. E não esqueçam do retrocesso no início e no final. Olhem só, fica assim, nem aparece a costura, né? Aqui atrás, fica desse jeito. Costurado ficou assim. Vou reservar essa parte e vou fazer a abinha. Para isso, eu vou precisar de 2 tecidinhos no tamanho de 10 por 13. E uma vez no feltro, um pouquinho maior. Posicionei. E venho com o molde. Lidiane, não tem esse molde. Vou ensinar a fazer. Pega um pedacinho de papel cartão ou qualquer papelão firminho que vocês tenham aí. E vão cortar um retângulo de 7 por 10. Cortou, dobrou aqui ao meio. Pega a régua. Vai marcar 2 centímetros aqui na lateral. Opa, desculpa, 2,5. E da dobra para dentro, 2 centímetros. 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 2 centímetros.
vão marcar 1,5. Faça uma curva aqui, ligando os pontos e recortem. E ficou prontinho o molde de vocês. Depois, vocês vão fazer o seguinte, fazer esse ponto de referência, que é o lugar do botão. Dobrou aqui, vejam o meio, e vão subir aqui, ó, 2 centímetros. E faz um furinho aqui. Agora eu vou pegar esse molde e vou posicionar dessa maneira e riscar. Alfinetei. E agora eu vou lá costurar. Gente, mesmo esquema do quilt. Vou posicionar o meu risquinho bem na direção da agulha, que continua no meio. E vou seguir todo o contorno. Não esqueçam de dar retrocesso no início e no final. Parei um pouquinho aqui para mostrar que vocês podem ir regulando aqui, ó, sobe um pouquinho, ou vem aqui no volante da máquina, né, que fica do ladinho, para ajudar a fazer essa parte arredondada. E se minha costura não ficar perfeita, vocês vão ver por quê. Eu vou postar uma foto lá no Instagram de como eu posicionei essa câmera e a iluminação para gravar para vocês. Não tenham medo de girar o tecido, vocês vão guiar, tá? Vão bem devagarinho, não precisa ter pressa. Eu sei que muita gente já sabe fazer esse tipo de costura, mas as minhas alunas presenciais estavam fazendo esse projeto. Como as aulas foram suspensas, elas não concluíram. Por isso que eu estou ensinando tudo passo a passo. Ficou assim e agora eu vou refilar. Lidiane, preciso dar piques? Quando você refila bem rente à costura, não há necessidade. Mas se você desvirou, não ficou legal, dá uns piquezinhos. Antes de desvirar, eu vou posicionar o botão, pego o meu molde, venho aqui, ó, deixo bem certinho com a costura e marco. É do lado do feltro. Aí vou pegar o meu botão imantado, baixinho. Eu não gosto de usar aquele botão alto, mas se vocês não tiverem opção, pode ser ele mesmo. Então, quando a gente compra esse botão, vem assim, essa parte maior, o menorzinho e 2 travinhas de segurança. Vocês vão pegar a travinha menor, posicionar nessa bolinha aqui e riscar. Marca aqui e aqui. Depois, vão pegar o desmanchador de costura, o abridor de casa, cada região tem o nome, né? Vão pôr os dedinhos aqui por dentro, cuidado para não furar os dedos. E atenção com essa parte para não furar, tá? São só essas duas, ó. O feltro e uma das estampas, tá? Fica uma sem furar, por favor. E o dedo também de preferência, né? Então, vocês vão aqui, ó, para quem não sabe usar essa ferramenta, vocês vão fazer aqui um furinho e sai lá no final, ó. Olhem só, antes de eu cortar, eu tenho que ver se essa ponta saiu. E aí eu vou sem medo. Por quê? Se eu pego e não vejo a ponta, eu vou embora. Então, gente, ó, aqui de novo. Fura. Sai aqui no final e corta. Beleza? Aí vocês vão pegar esse amiguinho aqui, que tem um relevo, uma bolinha, e vão por dentro, posicionar aqui. Gente, não é difícil, tá?
Pode parecer, mas não é. Ó, saiu aqui as perninhas do nosso botão. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Pronto. Aí eu venho com a argolinha, encaixo a argola e abro. Não é para fechar, é para abrir. Uso o cabinho da tesoura ou pode ser um alicate e vou desvirar. Depois vocês vão passar o ferro e fazer uma costurinha em toda a volta. Aqui eu já tenho um prontinho com botão e já fiz a costurinha, olhem só, por toda a volta. Agora eu vou pegar os coleguinhas que estavam ali esperando e vou fazer o seguinte, ó. Vou dobrar, dar um piquezinho aqui e aqui, ó, bem na dobra, pra gente marcar o meio. E fiz a mesma coisa aqui, ó, dobrei e dei um piquezinho, bem pouquinho, por favor. Então, depois de marcado, vocês vão fazer o seguinte, vão posicionar o bolso na direção dos piques e a nossa abinha, que também vocês vão marcar o meio. Desse jeito, vão posicionar aqui, ó, pique com pique. Pega um alfinete, alfineta as duas partes. Tudo isso para quê? Pra gente posicionar a outra parte do botão. Tem o pulo do gato, que eu esqueci de mostrar para vocês na aula do Quitebook. Para quem não viu essa aula, eu vou deixar aqui nos cards. Eu acho que agora eu acertei a posição. É aqui que vai aparecer um izinho. É só clicar que vocês vão assistir o vídeo. Pois bem, como que a gente encontra o lugar certinho? Você pode apertar, mas desaparece, né? Se você pegar um pinguinho de cola branca e sujar esse botãozinho, ó, pouquinho, não precisa ser muito, Lidiane. Um teco. Faz isso, ó. Tcharam! É ali que a outra bolinha tem que ficar. Já posiciona, risca. E vão fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Limpa a cola. Podem tirar aqui o bolsinho para ficar mais fácil. Pega o desmanchador e usa o mesmo esquema. Corta um. Cuidado com o dedo. Essa passou perto, hein? E o outro. Aí esse daqui vocês vão posicionar pela frente. E a travinha aqui dentro. Usar o cabo da tesoura para abrir. Ficou assim o nosso bolsinho. Agora eu vou pegar a abinha e vou posicionar aqui, ó, dessa maneira e volto aqui. Prendo com o alfinete e reservo. Agora eu vou fazer uma tirinha para prender a argolinha. Peguei um tecido no tamanho de 5 por 9, dobrei ao meio, depois dobrei novamente as pontinhas, fui até o meio de novo e dobra mais uma vez. Com o ferro fica melhor fazer essas dobras. Depois vocês vão passar uma costurinha de um lado e do outro. Fica assim. Aproveitem e já façam também na alcinha, que tem 5 por 33. Deixem reservado essa parte. Essa tirinha vai passar aqui por dentro da argola, que vai ser posicionada nessa parte que estava reservada. Vocês podem posicionar aqui do ladinho ou no meio. Eu vou deixar a minha aqui no meio. E prendo com um alfinete. Agora eu vou lá na máquina fazer algumas costuras de segurança. A primeira, mais importante, é fechar o bolso, depois dos lados e aqui em cima.
Vou lá e já volto. Agora, eu vou mudar a posição da minha agulha. Eu vou jogar ela toda para a esquerda. Tá vendo? Mudou de posição aqui, ó. Ela tá todinha para a esquerda. E vou deixar o meu tecidinho bem na ponta, porque essa é só uma costura de segurança. Gente, quando chega bem em cima da tirinha, eu faço retrocesso 2 vezes, para ficar bem firminho. Agora eu vou fazer a costura para fechar o bolsinho. Aqui eu vou fazer 2 costuras, para ficar bem seguro. A agulha continua toda para a esquerda e eu posicionei aqui, ó, o final do bolso bem rente ao pezinho. Ficou assim. Agora eu vou fazer uma outra costura bem no finalzinho. E ficaram assim as costuras. Agora eu vou fazer nas laterais. E ficou assim, com todas as costuras feitas. Agora, eu vou colocar o zíper. Eu peguei uma outra cor, só para vocês visualizarem melhor. Gente, ó, o zíper, a frente dele é essa daqui, que tem o relevinho, certo? Nós vamos utilizar uma parte apenas, ó. Então, vocês vão desmembrar aqui. Essa parte aqui, ó, dos dentinhos, estão vendo? Vai ficar assim, ó. Desse jeito, os dentinhos vão estar para baixo, ó, nessa posição, direcionados para vocês. Vão ficar assim, ó. Ó, o dentinho aqui. Tá para baixo, o relevo, e nessa posição. E vão alfinetar. Eu vou colocar o preto, eu peguei essa cor só para vocês visualizarem. Meu pretinho aqui, ó, ia ficar difícil para vocês verem o relevo, certo? Então, eu vou posicionar aqui, alfinetar e costurar. Lá na máquina, depois que eu costurar essa parte, eu vou já adicionar o forro. Quem quiser já costurar o forro junto aqui, pode fazer. Eu vou mostrar passo a passo para vocês, tá? Vamos lá costurar. Bom, pessoal, eu vou posicionar o meu pezinho bem rente ao dentinho, ó. Ficou bem rente, tá vendo? Não tá em cima, ó. Ele fica todo solto aqui, ó. O dentinho tá livre. E vou continuar com a minha agulha toda pra esquerda, ó. Ela tá bem aqui, ela não tá no meio. Eu não gosto de usar aquele pezinho de zíper, mas quem preferir, tudo bem. E não esqueçam de dar retrocesso no início e no final. Gente, ó, vejam só como que ficou. Agora eu vou colocar o forro aqui em cima e vou fazer uma costura que vai coincidir com essa daqui, não tem problema. Mas eu prefiro prender o zíper e depois o forro. Quem quiser prender tudo junto, ok. Gente, eu alfinetei e vou posicionar no mesmo lugar. E retrocesso no início e no final.
E fica assim, com o forro e o zíper costuradinho. Depois disso, vocês vão abrir dessa maneira. Vai passar uma costurinha aqui, ó, nessa parte de dentro. Vamos voltar lá na máquina. Gente, então a costurinha vocês vão fazer aqui, ó, rebatendo o forro, tá? Eu tô mantendo a minha agulha toda pra esquerda ainda. E vou posicionar dessa forma aqui, ó. Aqui o pezinho, ó, tá bem rente à dobrinha do forro. Não esqueçam do retrocesso no início e no final. Essa costurinha vai evitar que na hora que a gente abra ou feche a bolsinha, o tecido suba junto aqui, ó, e enrosque no carrinho. E eu aproveitei e costurei a minha etiquetinha. E agora nós vamos posicionar o cursor, o carrinho de zíper, como vocês chamam aí na cidade de vocês, comentem aqui. Então vocês vão dobrar aqui o forro para dentro, posiciona bonitinho. E vão unir as pontinhas aqui, ó, bem certinho, tá? Vou colocar um alfinetinho aqui pra não sair do lugar. Cada um tem um jeito de posicionar o zíper, né? Eu vou mostrar a forma que eu acho mais fácil. Posiciono aqui. Do lado direito, eu corto um pouquinho aqui, ó, o dente. Eu tiro, na verdade, um pouquinho do dente. Ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui com o cartão. Certo? Olha aqui como ficou. Aí, vocês vão pegar o cursor, o carrinho aqui. Vão encaixar nessa pontinha da esquerda até a altura que ficou sem dentinho, ó. Chegou na altura, encaixou. Vou mostrar aqui com fundo branco. Fica assim, ó. Vendo? Ficou uma pontinha aqui para eu segurar, ó. Seguro aqui as duas e só fechar. Só isso. Agora, nós vamos desvirar. Deixa eu tirar esse alfinete. Cuidado para não abrir, né? Então, vai ficar assim, desvirado. Aí, vocês vão passar uma costura desse lado, desse, e deixar uma aberturinha nessa ponta para desvirar. E antes de ir lá na máquina, eu vou mostrar também, ó, como costurar essa alcinha aqui no mosquetão, ó. Aquela alcinha de 5 por 33, que eu mostrei para vocês, que nós reservamos. Passa aqui dentro. E nós vamos costurar aqui. Vamos lá para a máquina que eu explico direitinho, ó. Vamos começar aqui pela alcinha, que eu já passei no mosquetão, ficou desse jeito. Só que eu vou costurar do outro lado, assim, ó, deixando o mosquetão escondidinho e vou costurar essas duas pontinhas. Deixem mais ou menos uma sobrinha de 1,5 cm. Não esqueçam do retrocesso no início e no final. Lembrando que a minha agulha continua toda para o lado esquerdo. Gente, passei umas 2 vezes o retrocesso para ficar bem seguro. Agora, eu vou posicionar o meu mosquetão bem aqui, ó, bem no meio dessa costura. É meio chatinha essa parte, mas vocês vão conseguir. Olhem só. Ó, passou. Fica assim, ó, um pedacinho pra cá e um pedacinho pra cá.
Agora, nós vamos esconder essas pontinhas aqui. Como? Assim, ó, dobra. Guarda todo mundo lá dentro, bonitinho, assim, ó. E vão fazer uma costurinha bem aqui em cima. Agora eu vou posicionar a minha agulha bem aqui no meio, para facilitar. É interessante vocês irem e voltarem umas 2 vezes para ficar bem seguro. Essa parte da alcinha tá pronta. Vamos então para a nossa bolsinha, para fechar toda a bolsinha. Eu vou começar pelo forro. Posicionei aqui e vou manter a minha agulha toda para a esquerda. Retrocesso no início e no final. Ó, cheguei no pontinho que eu marquei para deixar a abertura, retrocesso também. Aí vou pular essa aberturinha, começar aqui, recomeçar, né? Retrocesso e vou embora. Gente, quando chegar aqui na ponta, vocês não precisam tirar o tecido da máquina. É só levantar aqui o pezinho, gira, baixou e continuar a costura. Aqui, ó, meu forro ficou um pouquinho desigual, mas ainda consigo costurar. Cuidado agora na hora de passar o zíper, para não quebrar a agulha. Então, aqui já fiz todas as costuras e agora eu vou desvirar. Antes de eu desvirar, deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu esqueci de falar pra vocês, viu? Por isso que é importante assistir o vídeo até o final, viu? Não vai ficar passando aí, não, pra terminar logo, tá? É importante, porque às vezes eu esqueço de alguma coisa, então assistam até o final. Em relação ao posicionamento do bolso, eu esqueci de falar um detalhe que eu acho muito importante. Eu dobrei aqui e fiz o pique para marcar o meio. 20 centímetros aqui, 20 centímetros aqui. Tá aqui a linha marcando o meio. Eu coloquei mais 1 centímetro aqui, ó, então ficou 19 centímetros. Então, é a partir dessa linha aqui, ó, que tem 19, tá? Aqui tem 19 centímetros, que vocês vão posicionar o bolso. Então, não fica no meio. Por que vocês devem fazer isso? Para evitar o acúmulo de tecido aqui no cantinho. Olhem só, se vocês deixarem no meio, olha a quantidade de tecido aqui. 2 camadas de manta, mais 2 de feltro. É muita coisa, gente. Então, se vocês subirem aqui só 1 centímetro, já vai dar uma diferença enorme e o acabamento vai ficar melhor, com certeza. Quem me conhece sabe como a pessoa é chata nesses detalhes, então façam isso, não esqueçam, como a professora aqui, me desculpem pelo erro. E eu quero saber quem assistiu até o final, comenta aqui, assistir até o final, por favor, para eu saber quantas pessoas estão atentas a esse vídeo. Então vamos lá desvirar a nossa bolsinha. Aqui, a aberturinha que eu deixei. Ai, gente, nossa, a pessoa tá atrapalhada. Eu esqueci de falar aqui, ó, corta. Na verdade, esse aqui não precisava cortar. Ai, meu Deus, você precisava cortar esse, tá? Esse aqui, ó. Gente, onde que a pessoa está com a cabeça? Desculpa. Cortem aqui a pontinha do zíper apenas. Essa aqui pode deixar. E aqui, ó, eu dei 2 piquezinhos para tirar o excesso do cantinho. Aqui eu cortei na diagonal, onde ficou aquele acúmulo. E é isso. Agora sim, nós vamos desvirar.
E ficou prontinha a nossa bolsinha, porta-celular. E aqui a alcinha, que já está pronta. Coloquei a alcinha aqui para quem quiser carregar. E eu não tenho nenhum celular para colocar aqui dentro, porque o meu tá gravando. Gente, a etiqueta, se vocês não quiserem deixar aqui, vocês podem costurar nessa parte do forro, aqui dentro, ó. Fica bom também. E esse acabamento de dentro, vocês vão fazer o seguinte. Ajusta aqui bonitinho o canto. Vocês viram que eu peguei tesoura, ó, e fui levando lá pro cantinho para arrumar, né? Ajustar os cantinhos, a mesma coisa aqui no forro. Aí vocês vão dobrar e vão lá na máquina fazer uma costurinha para fechar. Ou quem quiser pode fazer o pontinho atrás. Espera um pouquinho que eu vou mostrar com a etiquetinha costurada e aqui, ó, esse fundo com a distância correta. Já volto. Gente, ó, então aqui, como eu prometi, fiz com o bolsinho um pouquinho mais alto, né? Deixei aqui 1 centímetro a partir do meio. Vejam só a diferença. Olhem só esse aqui. Ficou até esse acabamento aqui, ó, que eu não gostei. Eu acho que assim fica melhor, tá? E a etiquetinha eu costurei aqui dentro com a linha invisível. Ah, uma outra dica, gente, quando vocês forem medir aqui, ó, o lugar do fecho, não puxem essa abinha, não estiquem, deixem ela com uma folguinha, tá? Porque dependendo do celular pode ficar um pouquinho apertado. Eu emprestei esse celular da minha colega aqui, ó, e quase que não deu. Tomem cuidado. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e até o próximo vídeo. Um beijo!